Bom, pessoal, vou puxar o passador de slides. O título da palestra eu deixei em aberto. Vocês decidem o que vocês quiserem. Esse é o meu contato, caso vocês queiram me achar. Yuri de Itaí. A Nathalie é estrangeira, ela não sabe pronunciar o nome direito, ninguém sabe. E a aceleradora é o Twitter da aceleradora, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês da minha primeira empresa, porque se eu contar a história toda, eu vou demorar demais. A minha primeira empresa, ela era um disquete e R$25. Eu vou contar para vocês o que isso quer dizer. Um grupo de amigos da faculdade, a gente se juntou para fazer uma empresa, né, em 94 para 95, uma aula de empreendedorismo do Fernando Dolabella, muita gente conhece. A gente queria fazer uma empresa para ter a primeira empresa no curso de empreendedorismo na faculdade, então a gente decidiu fazer um sistema de gestão de provas para professores, na web. A gente usava a internet todo dia, tinha um pouco mais de um ano, assim, mosaico, quase ninguém tinha internet, só a gente. Então, se os professores da faculdade têm internet, eles vão querer gerir as provas usando a internet. Então, tem medo de um produto, tem medo do mercado. Só que a gente descobriu que ninguém usava a internet, não tinha para quem vender. Então, o que a gente fez foi criar... A gente ouviu umas pessoas, conversou com... Meu pai me deu algumas ideias, a gente conversou com algumas pessoas e falou, poxa, se ninguém sabe sobre a internet, vamos fazer um disquete. A gente faz um wikizinho instalável dentro do disquete, explicando sobre o que é a internet, bookmarks, etc. E eu vendo ele por R$25. Vamos ver o que vai acontecer. Algumas milhares de cópias depois, a gente descobriu que as pessoas tinham vontade de ter um produto daquele por um custo muito baixo. E tinha coisas muito divertidas, por exemplo. Gente, o cara chegava no stand da feira e falava, me dá 2 cópias, por favor. Eu falava, não, mas copia, leva uma só, não precisa levar 2, né? A gente é iniciante, é meio ingênuo. E o cara falava, como é que eu vou instalar no meu micro e no micro da minha esposa, que é distante? Eu falei, bom, deixa quieto, leva 2. Então, eu aprendi o seguinte, 3 lições principais nessa primeira empresa. A primeira é que, mesmo que você tenha um produto bastante legal, por mais complexo que ele seja... desculpa, vou trocar a ordem, né? Mesmo que você tenha um plano, a gente tinha um plano de fazer um software, mas a gente teve que ficar atento a oportunidades diferentes para mudar de direção. Hoje a gente chama isso de pivot, tem nome bonito para isso. Naquela época não tinha. A segunda coisa é que um produto complexo ele não vale nada comparado com o produto mais simples possível que mais pessoas querem comprar. E a gente aprendeu isso fazendo na prática, né? E isso é bem no início da minha vida empreendedora. Então, hoje eu falo isso com as pessoas, mas eu senti isso muito antes. A gente chama isso de MVP, talvez, hoje, né? E a terceira coisa é que um produto com custos muito baixos e pouca customização, ele tem como gerar lucro de forma mais rápida. A gente tinha um disquetinho que custava R$1, menos que isso, e vendia por 25. Então, a margem era muito alta. O valor agregado era muito pequeno, mas para quem usava, o valor agregado era muito bom. Isso a gente chama de, talvez, escalabilidade. Uma escalabilidade pequena, mas a gente foca muito nisso hoje. Então, mas era 95, não tinha internet, não tinha distribuição de conteúdo em massa, não tinha uma coisa sem geografia, como a gente tem hoje. Não se falava de startup como você fala hoje. Eu trabalhei em algumas empresas, a gente parou a empresa para fazer mestrado. Tá? E aí a gente estava muito chato, disquete, cópia, não estava legal. E aí eu estudei faculdade de computação, que graça tinha aquilo. Né? E trabalhando nas empresas, eu descobri uma coisa, li sobre uma coisa que chama Cash Flow Quadrant, que é o quadrante do fluxo de caixa, em que você tem algumas alternativas para trabalhar. Uma é trabalhando para os outros, a outra é trabalhando para você, a outra é sendo dono de empresa, a outra é sendo investidor, fazendo dinheiro trabalhar para você. Comecei a pensar nessa época, depois de trabalhar em corporação, e que foi um caminho meio natural para mim. Eu tinha que achar uma forma de fazer as coisas diferentes. Então, eu estava atendendo mais para essas 3 coisas aí. E aí, nessa época, em 2002 para 2003, eu meio que bolei umas coisas para minha vida daí para frente, que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, que são... Eu vou ter 3 critérios profissionais, um tripé sempre. Qualidade de vida, remuneração e algum benefício financeiro com isso, para a gente ter uma vida melhor na família, e aprender e ter desafio. E eu sempre tenho que estar feliz em pelo menos 2 desses. E tenho que saber equilibrar família e trabalho. Então, eu sempre vou estar pelo menos 2 satisfeitos, senão eu vou ter que mudar o que eu estou fazendo. E 3 premissas pessoais que são o seguinte: como eu sou muito ansioso, muito exigente, eu tenho que ter expectativas baixas, senão eu vou focar muito lá na frente. Metas atingíveis e com o que você faça, não interessa o que você faça, ter algum impacto social. De alguma forma, atingir alguém longe de você. Faz uma coisa maior do que você. De alguma forma. Senão eu estou na corporação, não tem graça. E eu gosto de usar essa frase, que é o seguinte: antes de tentar mudar o mundo, a gente tem aquele sonho empreendedor, né? Mudar o mundo, é preciso você conseguir mudar seu bairro. Você tem que estar perto de você. E eu tenho um símbolozinho que eu gosto de usar nisso aqui, não sei se vocês reconhecem o que esse símbolo quer dizer. Shit, bull, no bullshit. É o seguinte... sem enrolação. É o seguinte, você pode mudar o mundo, empreendedor quer mudar o mundo, isso tem muita fantasia, um pouco do hype que a Silvia falou. Esquece isso. Começa a fazer as coisas, tenta mudar o que está próximo de você. Bom, aí em 2007 eu dei uma parada, as minhas últimas férias foram nessa semana, eu tive uma semana de férias em 2007 com a minha filha de 1 ano e minha esposa, eu estava magrinha nessa época, não sei se vocês podem perceber aqui, e eu comecei a repensar o que eu queria fazer da minha vida. Depois de vender minha parte na empresa que eu tinha de software, depois de trabalhar em corporações, né? Acho que parou de passar aqui, deixa eu ver onde eu estou. Ok. Então eu decidi fazer uma mudança na minha vida, que seria mais ou menos o seguinte: como é que eu podia ser um empreendedor mais produtivo? Como é que eu podia entender oportunidades melhores para empreender melhor? Como é que eu podia definir novas práticas para criar maior escalabilidade nas empresas?
E como é que eu podia trabalhar um pouco como angel investor e aprender venture capital sozinho. Bom, como vocês podem ver, qualidade de vida, desafio aprendizado, remuneração zero. E aí eu mudei para Belo Horizonte, a gente estava em Belo Horizonte, tentando ter uma vida um pouco mais tranquila. Lá o tempo passa mais devagar do que São Paulo, não sei se vocês já foram lá ou já moraram lá. E aí começou uma fase diferente na minha vida. Bom, e aí eu percebi que, trabalhando com empreendedores, grande parte dos empreendedores digitais, ele enxerga startup como o seguinte: eu tenho uma ideia inovadora e eu vou ter 550 milhões de faturamento no terceiro ano. E aí, só que ganhar dinheiro leva tempo, né? E os caras não entendem isso. E a grande maioria das empresas, ela demora mais que 5 anos para serem sustentáveis. Então, tem um cara que falou um negócio interessante, não sei se quem já leu a biografia do Steve Jobs, ele falou assim, ele odeia um monte de gente, né? Ele odeia um monte de coisa, mas ele falou que odeia quando o cara fala que ele é empreendedor, quando ele está querendo só ganhar dinheiro ou vender a empresa rápido. Porque o trabalho mais difícil que tem é fazer a empresa aparecer e crescer. Ok. E um problema dos custos decrescentes. A gente fala muito que os custos estão caindo para se fazer uma empresa, mas isso tem um problema. Custos menores fazem o seguinte: mais pessoas que têm pouca iniciativa de empreender, empreendem, porque o custo é mais baixo, em ciclos mais rápidos, com escopos cada vez menores e mais distantes do mundo real. Isso é um problema que a gente detectou. Tem uma palestra do TED muito legal que chama On Being Wrong, da Catherine Schultz, em que ela fala o seguinte: qual que é a sensação de se estar errado? Aí todo mundo responde: é chato, é ruim, você se sente mal. Não. É a sensação de descobrir que você está errado. A sensação que você está errado, você não tem, você não consegue perceber. Ela usa a analogia do coiote procurando a papaléguas, quando ele sai do precipício, fica parado no ar, e quando ele percebe que ele está errado, ele cai. Mas aquele sentimento de estabilidade esquisita, de estar parado sem cair, é o sentimento que você não sabe detectar quando você está errado. E aí, como é que eu comecei a procurar resolver isso, né? Isso eu paro o empreendedor um pouquinho antes do precipício, se ele puder olhar para frente. Então, a gente definiu algumas regras. E são essas aí. Validar as hipóteses, encontrar um produto viável, tenta crescer a audiência antes de tirar dinheiro com isso, talvez. Iterar em busca de um modelo escalável. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Um é um modelo de negócio escalável, o outro é empreendedor. Descubram qual é, por favor. Um está buscando o outro e nunca consegue alcançar, né? Mas tudo bem. E aí, se a gente conseguisse fazer a empresa crescer, ótimo. Se ela não desse errado, pelo menos ela viraria uma empresa de sucesso. Tá? Bom, a gente fez um plano inicial, que era reunir investidores com esse mindset, reunir grupo inicial de empreendedores, descentralizar a operação. Se eu trabalhasse com empreendedores num lugar físico, num lugar só, eu atingiria uma região só. Como é que eu consigo atingir mais pessoas em mais lugares? E a ideia era mais ou menos entender como é que poderia acelerar as empresas em escala, mais empresas, e fazer elas tornarem empresas sustentáveis mais rápido. Caso vocês venham passar mais de um slide ao mesmo tempo, é por causa do tempo, tá, gente? E a gente descobriu que se a gente não fosse até onde o empreendedor estava, não tinha como fazer isso andar. A gente começou a viajar ao Brasil por causa disso. Bom, aí 3 anos depois, o que a gente conseguiu de resultado? Hoje a aceleradora é referência para um monte de empresa grande, de empresas grandes, de VCs e de mídia. A gente tem mais ou menos 80 mil leituras de posts da aceleradora e fora da aceleradora. A gente passou de 5 para 50 novos projetos por semana, de pedidos de empreendedores. Olha, vocês podem avaliar, por favor. De 3 para 10 startups aceleradas a cada 1,5 anos. Mas o que é legal, eu acho, e de 5 mentores no início para 35 pessoas apoiando essa causa. Né? Só lembrando, a gente não cobra nada pelo trabalho com a aceleradora. A gente trabalha junto com o empreendedor e, se ele der certo, a gente ou investe ou ajuda ele a crescer. E ganha um pedaço pequeno da empresa com isso. A parte legal é que, nesse trabalho, procurando esse caminho, a gente atingiu mais ou menos 6 mil pessoas. Deu 2 mil feedbacks. Esse número é aproximado. É 6.020 em um, 1.985 no outro, mas é mais ou menos 2 mil feedbacks concretos. O que isso quer dizer? O cara fala: Yuri, eu estou vendendo minha motocicleta, largando meu emprego para criar um site de compra coletiva. O que você acha? Aí você passa explicando para o cara que isso não pode acontecer assim, isso ao vivo, por e-mail, a gente gasta um bom tempo com isso. Né? 600 empreendedores capacitados, 200 startups apoiadas ao longo do tempo, capacitadas de alguma forma, pagando o preço de um cinema para isso, ou um cinema 3D, no pior dos casos. A gente tem relacionamento com 30 fundos de investimento no Brasil e fora do Brasil. 1 milhão em follow-on money, de investimentos depois do que a gente fez, alguém mais colocou dinheiro. E as 4 startups que têm receita hoje, elas somam mais de 2 milhões em receita. Essa é a primeira vez que a gente está mostrando esses dados aqui. Eu não costumo mostrar esses dados muito, não, porque eles desviam a gente do objetivo fundamental. Né? E agora eu tenho que fazer uma decisão, porque passaram mais ou menos 4 anos, e eu preciso focar um pouquinho mais em ter receita com isso, porque o meu plano inicial era conseguir fazer dinheiro com isso mais rápido, mas como o Brasil evoluiu muito mais devagar do que eu esperava, eu vou ter que reduzir um pouquinho o desafio aprendizado e focar um pouco mais em remuneração. É interessante falar isso, porque as pessoas esperam que a aceleradora faça tudo de graça. É interessante, né? Querem palestra. Vem aqui para o Rio Grande do Sul palestrar para a gente um dia inteiro. Desculpa, não dá mais, né? É muita gente para atender. E a gente descobriu o seguinte, que as pessoas falam muito sobre empreendedorismo de alto impacto. Esse impacto quer dizer o quê? Impacto social, ambiental, econômico, financeiro. Econômico para um país, é financeiro para uma empresa.
E aí, a gente fez um quadrantezinho aqui, que é o seguinte: se você plotar o impacto econômico de uma coisa contra o impacto socioambiental dele, vai ter várias coisas que têm impactos diferentes em cada um, né? E aí, por exemplo, a cura do câncer, se ela for uma coisa patenteada para uma empresa só, ela vai ter um impacto econômico muito mais alto do que se ela for liberada para todo mundo usar, por exemplo, né? Você tem coisas que destroem valor. Por exemplo, mineração destrói o ambiente, né? Bebidas de fumo destrói a saúde das pessoas. As micro e pequenas empresas, às vezes, elas destroem valor, porque o cara cresce a empresa, investe e ela morre muito rápido. Então, o que a gente aprendeu é que inovação faz isso mudar, né? E quando a gente fala de inovação, é o conceito no bullshit de inovação. As pessoas esperam que o empreendedor tenha uma bola de cristal. Você deve ter visto empreendedor no semáforo, no farol, fazendo malabarismo com a bola de cristal, pedindo dinheiro depois. Você deve ter visto isso já. Lá em BH tem muito isso. Os argentinos, inclusive, de vez em quando. Vocês já repararam que os caras são sempre argentinos, o cara ainda bolinha de cristal? É legal isso. Só que o empreendedor não tem bola de cristal, né? O VC tem. Esse aqui é o VC americano, o brasileiro é esse aqui. Só que ninguém tem bola de cristal, entendeu? A coisa não funciona assim, né? Então, o que a gente aprendeu? O mais difícil é passar o slide. Esse negócio de projeto inovador, impacto, beleza. Tem 4 níveis de inovação. As pessoas pregam inovações incrementais e inovações radicais. A gente aprendeu uma coisa um pouquinho diferente. A gente chama de inovações combinatórias e iterativas. As combinatórias é que todo mundo está fazendo no mundo de tecnologia, que é pegar coisinhas pequenininhas. Eu criei um Facebook baseado no sei o quê, que é de nicho, que tem isso, aquilo. Cara, isso é combinatório. Esquece combinatório. Você vai dar errado ou você vai ter muito pouco dinheiro com isso. É isso que você quer fazer? Qual é o impacto que você quer ter com isso? A outra, que a gente chama de iterativa, que é o quê? É você ter uma coisa que você acha que é inovação e aos poucos trabalhar essa inovação. Mas as grandes inovações mesmo vêm lá de cima, que são as inovações radicais. São as supervisões, as grandes visões brilhantes que as pessoas têm e correm atrás, né? Isso não acontece sempre. É bem difícil de acontecer. Então, o que a gente tenta fazer é trabalhar nesse patamar aqui para chegar aqui em cima. Bom, aqui tem 4 exemplos de 4 números aqui. Imagina que isso aqui é um país na esquerda, um país à direita aqui e embaixo também. A gente tem o dobro da população. Esse aqui gasta 2 bilhões em consumo, esse gasta 900 bilhões em consumo, esse gasta 2 milhões em educação, esse gasta 8 vezes mais. Vocês compararam os números desses 2 lugares aqui? Eles são muito distantes, bem distantes. 2 em cada 1000 empreendedores por necessidade. 2 por oportunidade contra 3 de necessidade aqui, e 2 por oportunidade contra só 1 necessidade aqui. Esses 4 países, eles são o mesmo país. Eles são o Brasil, 10 anos atrás e agora. Então, se você olhar a classe média em 2001 e a classe média em 2010, isso é um manancial enorme de consumo. A gente tem muita pobreza, ainda tem, mas existem muito mais oportunidades, as pessoas estão empreendendo muito mais do que antes. E isso aqui é uma forma, retrato fácil de como é que o Brasil está funcionando hoje. Isso vai estar online para vocês depois, acho que vocês podem ver com mais calma. Eu vou pular isso aqui para a gente não falar muito sobre impostos e empresas. Olha só, a gente tem indústrias bilionárias aqui. Tem cinema, música, telefonia, computadores e publicação digital. Quem está tentando mudar essas indústrias de verdade? Não sei se vocês perceberam, mas foi assim que o Steve Jobs mudou com a Apple nos últimos 30 anos. Tá? A gente tem mercados que têm problemas reais, que não tem quase ninguém resolvendo no mercado amplo, que são educação, saúde, qualidade de vida, construção, energia. Tem várias formas de atingir esses mercados. E quase nenhum empreendedor com quem eu converso no dia a dia está pensando nisso. A gente começou a ficar bom. Hoje as pessoas enxergam a gente como ONG, depois passaram a enxergar como incubadora, e o nosso caminho vai ser mais ou menos o seguinte: a gente vai passar a focar um pouco mais em reduzir o número de projetos que a gente vai apoiar agora, nos próximos anos, e concentrar um pouquinho melhor aqui, e um pouco o impacto, para tentar voltar com impacto maior depois, com as empresas que a gente está ajudando a crescer. Bom, tem 2 exemplos aqui. Um é do Bruno Rossi e outro é do Marco. O Bruno Rossi é de Brasília. Ele trabalhava na Europa e descobriu que um amigo dele estava construindo casas populares, gastando 30 mil, construindo uma casa, vendendo mais caro. Ele falou, cara, eu quero entrar nessa. Ele começou a ajudar ele. Em pouco tempo, ele tinha conseguido mais ou menos R$1 milhão para investir em casas e construir e vendia, construir e vendia. Aí ele foi e comprou uma pizzaria. Começou a vender com a pizzaria. Depois ele foi e descobriu que podia fazer um esquema de delivery de restaurantes pela internet. Então, esse cara criou mais ou menos 3 ou 4 empresas em menos de 5 anos. Ele falou que quer criar 10 em 10 anos. Eu falei, Bruno, mas por que 10? Porque 20 ia ser difícil pra caramba, então eu vou criar 10. Eu falei, legal, mas é uma história interessante, porque é um cara super novo e está correndo atrás. Qual é o objetivo desse cara? Ele pôs na cabeça dele, eu quero criar 10 empresas em 10 anos. O Marco Fismel, o cara do Rio, a gente falou sobre mercados reais, né? O Marco tem um negócio chamado Descomplica, que está focando em levar características do Enem, a educação do Enem, para os lugares que são distantes, não tem apoio de... E o que ele faz agora? Leva esses dados para esse monte de lugar no Brasil aqui, e tem mais ou menos 700 mil visitas no último Enem, com esse monte de cidades envolvidas aqui. Então, para terminar, comentar com vocês que há 10 anos, mais ou menos, a gente via um futuro distante. Quem viu esse filme aqui ao mesmo tempo que eu, falava, poxa, que legal, um cara manipula coisas na tela, longe dele, com luvinhas, né? Depois de 10 anos, a gente tem uma Microsoft Kinect com uma API que todo mundo pode usar para fazer isso aí.
Isso não é inovação, não gera dinheiro para quase ninguém do ponto de vista de aplicação prática. Né? Para a Microsoft, sim, como um videogame, mas o cara que está fazendo isso aqui agora é uma API e um teste, não tem nada demais. A gente viu aquela coisa, e de repente aquilo não virou nada. Hoje a gente fala que as crianças pensam que revistas são iPads que não funcionam, são tablets que não funcionam. Não sei se vocês já viram o vídeo do menino brincando de revista e fazendo assim na revista e não funciona de jeito nenhum. Né? E o que eu aprendi na escola sobre o Brasil, ele mudou completamente. Essa aqui é a pirâmide social do Brasil há 10 anos atrás e isso aqui é a pirâmide do Brasil de hoje. A gente tem muita gente na pobreza, no sertão? Tem. Mas mudou completamente a estrutura da sociedade. Tá? A parte legal é que acho que tem cada vez mais gente apoiando esse tipo de empreendedorismo, doando o tempo deles para apoiar esses projetos. Tá? E aqui tem um mosaico com algumas dessas pessoas, algumas delas estão presentes. E o recado que o final eu queria deixar era o seguinte: se você quer ajudar, se você sabe alguma coisa, passa conhecimento adiante. Sem preocupar se você vai ganhar alguma coisa com isso. Porque normalmente o retorno vem de alguma forma. Obrigado.